Olá, alunos do nono ano. Então, estamos aqui para começar o PET 3 na semana 1, né? O tema aí da unidade temática, formas de representação e pensamento espacial. Então, nessa unidade, nós vamos trabalhar muito com a leitura aí de mapa, tá ok? E o tema aí da nossa aula, globalização, um fenômeno contraditório, né? Globalização é um tema que nós já vimos no PET 1, certo? Então você já tem uma ideia. O que é a globalização? Processo de interdependência entre os povos. Significa o quê? Cada nação tem a sua independência política, tem a sua autonomia, porém, ela depende economicamente e em vários aspectos de outros países, tá? A globalização trouxe pontos positivos? Trouxe, né? Nós já vimos no PET 1 a facilidade para o acesso às informações, né? O avanço nos meios de comunicação e nos meios de transporte, entre muitas outras. Mas quais são as contradições desse processo da globalização? Por que ela é um fenômeno contraditório, tá? Ao mesmo tempo que possibilita esse mundo todo integrado, ela faz também uma separação. Não são todas as pessoas que têm o acesso a essas melhorias alcançadas aí no final do século XX e no início aqui do século XXI, tá? Essa contradição, ela vem em diversos aspectos. Qual é o primeiro aspecto que nós vamos ver? Olhem no PET aí de vocês, o item 1. Imposição de padrões culturais. Essa imposição de padrões culturais, um exemplo bem simples. Hoje é muito comum nós consumirmos lanche, né? Qualquer cidade que você visita tem lá uma barraquinha de lanche, uma lanchonete específica aí só trabalhando com lanches. Isso é um fator aí dessa imposição cultural, além de diversos outros hábitos, né? Refrigerantes, o uso aí das diversas ferramentas que o Google oferece, o próprio Google. Então isso é uma imposição de padrão cultural. O segundo item, a agravação da pobreza. Nós sabemos que a pobreza no mundo já era grande, apenas uma pequena parcela dispõe aí de uma grande quantia de toda o PIB mundial e a maior parte vive à mercê desse PIB, dessa distribuição aí de riquezas. E com o Covid, essa desigualdade social ainda irá aumentar. Terceiro item, ampliação de atividades ilegais. Quais são essas atividades ilegais? Nós podemos citar várias, nós vamos destacar aqui algumas, né? O comércio ilegal de armas é um fator que ampliou bastante. Um segundo item, o tráfico de pessoas. Muitas pessoas são levadas para outros países de forma ilegal. Nesses países, muitas vezes trabalham em atividades semi-escrava, outras vezes na prostituição. Nesse item nós ainda podemos ver também o tráfico de drogas, né? E a questão aí de exploração também de menores na questão aí da prostituição. E isso é um item que é muito propagado pela internet. Por isso vocês, todos nós, precisamos ficar atentos sobre essas propagandas aí da pedofilia, porque muitas vezes elas vêm como uma propaganda bem inocente, ok? Um terceiro item, o quarto item agora, o aumento da proliferação de doenças. E nessa proliferação de doenças, por que ocorre? Porque as pessoas elas têm maior facilidade para circular em todo o planeta. Vejamos a questão do Covid, como que rapidamente se propagou pelo mundo todo, né? Hoje nós vemos até em tribos indígenas aqui no Brasil que o Covid já chegou a essas tribos. Não só o Covid, mas nós já tivemos o Ebola, a gripe suína, né? Essas são as três mais comuns que nós notamos. O próximo item, a desigualdade de acesso às novas tecnologias, as tecnologias de informação, certo? Quais são essas tecnologias?
computadores, né? Os celulares, né? O uso da internet. Por quê? Porque as nossas aulas online, nós sabemos que, infelizmente, não são todos os alunos que conseguem ter o acesso às nossas aulas. Então, isso é uma demonstração dessa contradição do processo aí da globalização. E por último, nós vemos aí a expansão do desemprego. O desemprego estrutural, quando o homem, a mão de obra humana, passa a ser substituída por equipamentos. Esses equipamentos podem ser máquinas, né? Diversos tipos de máquinas, robôs, que passam a fazer o trabalho de várias pessoas. Então, com isso, o aumento do desemprego, tá? Para analisar toda essa desigualdade social, então foi criado o IDH. O IDH foi uma metodologia, né, baseada em todo um processo de pesquisa, foi criada por um economista paquistanês. E o que é o IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice, ele leva em conta 3 itens. Quais são esses itens? A educação, a saúde e a renda, tá? A educação, de que forma que ela é tratada? A educação, há alguns anos atrás, ela era vista apenas como as taxas de matrícula. Hoje nós vemos taxas de matrícula e o número de anos que uma pessoa frequenta uma escola. O Brasil perdeu uma posição no seu IDH. Por quê? Porque o nosso processo de educação, ele ainda é muito deficitário, tá? Em relação, então, aí a educação é um item. O segundo item, nós vamos ver que é relacionado à saúde. Então, está muito voltado para a questão da expectativa de vida. Quantos anos uma pessoa viverá, levando em conta tudo aquilo que o país oferece em relação à saúde, né? O pré-natal, as vacinas, o acompanhamento quando essa pessoa fica doente. Então, esse é um fator do IDH. E a renda? A renda vai somar todo o produto interno bruto do país e dividir pelo número da população. E nós sabemos que essa renda, ela, quando faz essa divisão, ela fica muito desigual, não representa um patamar verdadeiro. Por quê? Porque apenas uma pequenina parcela detém uma renda muito grande. E o restante da parcela fica numa faixa salarial baixa ou até mesmo muito baixa. E como que nós podemos dividir o IDH? Então vamos ver aqui, olha. O IDH, ele é dividido em 4 patamares, tá? Antes de entender os patamares, como é calculado? Ele é calculado de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, melhor será o IDH. Já temos países que está no nível 1? Não, tá? A Noruega é o país que lidera o ranking, ela está em primeiro lugar. O IDH da Noruega é de 0,944. Então, ainda falta um pouquinho para ficar no IDH, digamos assim, perfeito. Porém, já é um IDH muito alto, tá? Então, o IDH vai ser dividido em muito alto, que corresponde muito elevado, né? Aos países, principalmente aos países desenvolvidos, países que estão na Europa. Na América Latina, nós vamos ter o Canadá e os Estados Unidos, e na Oceania nós vamos encontrar aí a Austrália, tá? Aí nós vamos ver os países com IDH elevado. O IDH elevado, ele vai de 0,700 a 0,799. Quais são esses países? Nós temos aqui alguns países da Europa, sim, também, nesse patamar. E nós vamos encontrar os países que nós chamamos de subdesenvolvidos emergentes, né? No caso, o Brasil se encontra nesse IDH elevado. Nós vamos ver os países de IDH médio. O IDH médio, ele vai de 0,555 a 0,699. São países que estão buscando um desenvolvimento, né? São países que já avançaram em vários aspectos. E os países com IDH baixo, que são os países com IDH menor que 0,555. Nesse patamar, nós vamos encontrar os países da África, a maioria dos países da África, e a exceção
vai ser o Haiti aqui na América Latina e o Afeganistão na Ásia, que se encontram com esse IDH baixo, tá? O IDH baixo é onde as condições sanitárias elas são precárias, né? O índice de analfabetismo é muito elevado. Então esse foi o tema aí da nossa aula, globalização, contradições e desigualdades. Faça as atividades com muita atenção. Teremos muita leitura de mapa nas atividades. Conto com a atenção de vocês, participem das aulas. Muito obrigado, até a próxima aula.